Paz seja convosco. Eita! Gente, eu tinha terminado a série, sobre o que acontece após a morte, mas eu fui obrigado a fazer esse vídeo extra para definir, para que nós podemos estudar alguma coisa aqui, porque parece que ficou um vazio, né? Alguém me colocou dúvida, dúvida não, alguém me fez a estudar mais um pouquinho para poder chegar nesse denominador comum, né? Agora, junto, nós vamos estudar aqui, vamos entender sobre as diferentes ressurreições. Não é só um tipo de ressurreição, é 2, é 3. Vamos entender? Vamos entender? Para entender, nós temos que nos aprofundar um pouquinho dentro das escrituras para poder chegar lá no denominador comum, né? Bom, a princípio Deus criou o homem para viver eternamente. Quer dizer, a morte, as mortes, assim como as ressurreições, não estava no projeto do Criador. O Criador não projetou isso, pelo menos para o homem. Agora, a Bíblia diz que o lago de fogo foi criado para o diabo e seus anjos, aí é a segunda morte. Essa morte aí eu nem vou falar nada, porque não foi feito para o homem. Mas os homens vão dançar nessa, né? Bom, então Deus criou o homem para viver eternamente. Então, a morte e a ressurreição não estavam no projeto de Deus para o homem. Muitos ressuscitaram provisoriamente. Começa lá quando Eliseu ressuscitou o menino lá, Jesus ressuscitou o filho filho da Naim, né? Da mulher viúva de Naim, ressuscitou a menininha lá, ressuscitou Lázaro, centenas, dezenas, centenas, milhares, não sei. Quando Jesus morreu, também ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, eles entraram na cidade. Então, muita gente ressuscitou. Muita gente ressuscitou. Só que a Bíblia não fala, não promete ressurreição provisória para ninguém. Isso aconteceu. Mas eu não li em nenhum lugar. Pode ser que esteja escrito no Velho Testamento alguma profecia que diz que os mortos iriam ressuscitar quando Jesus morresse. Iam ressuscitar provisoriamente e depois ia morrer de novo. Eu não vi nada disso aí. Porque a Bíblia, Deus trata de coisa grande. Deus não trata de coisa pequena. Deus trata de coisa grande. E por Deus tratar de coisa grande, é que ele não fala dessa ressurreiçãozinha de uma pessoa que ressuscitou. Vocês conhecem a história de pessoas que já ressuscitaram, morreu e de repente voltou a viver de novo. Pronto, ressuscitou novamente. A Bíblia não fala disso aí, porque isso aí é café pequeno, isso aí é michuruca. Então a Bíblia não trata desse assunto de ressurreição provisória. Porque para Deus já enviou Jesus para voltar a ter a vida como tinha Adão, vida eterna. E Jesus mesmo disse: eu dou a vida para vocês, a vida com abundância.
Jesus prometeu vida com abundância. Não é vidinha de 100 anos, vidinha de 50, de 80, de 90, de 100, 120, até 969 anos, como viveu Matusalém. Isso não é a vida que está no plano de Deus. Isso chama-se uma vida provisória, e quem ressuscita para viver e morrer novamente é uma ressurreição provisória. Não é uma ressurreição definitiva, e essa ressurreição não está nos planos de Deus, não estava nos projetos de Deus, né? Então, mas muito ressuscitaram provisoriamente. Mas aonde a Bíblia promete ressurreição provisória? Não tem. Quando a Bíblia cita a ressurreição, ela está falando da ressurreição definitiva. E nunca, quase nunca provisória. Ou nunca, ela fala da provisória. Você não vai encontrar na Bíblia uma ressurreição provisória, exceto um pequeno versículo que está em Apocalipse 7, Apocalipse 1, versículo 7. Ali fala que quando Jesus chegar, todo olho verá. Espera aí. Como todo olho verá? Né? Ainda tem enigma, mas vamos lá. Eu acho que, para meu ignorante entendimento, eu já não tenho mais dúvida. Certo? Então, em Daniel 12, versículo 2, está escrito assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. A Bíblia, nesse episódio, está falando da ressurreição no fim dos tempos, depois do milênio, no juízo final. Aqui em Daniel, assim como no Velho Testamento, você não vai encontrar nenhuma descrição falando de ressurreição na volta de Jesus, falando de ressurreição de Lázaro, falando de ressurreição de quem quer que seja. A Bíblia não se preocupa com isso. Ela não está falando a respeito disso. Embora os que ressuscitarão em Cristo, nós vamos ver aqui, e eu já falei em outros vídeos desta mesma série, que você pode estar conferindo aí, se caso tenha interesse. João 11, 24, disse-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Quando Jesus disse para Marta que seu irmão iria ressuscitar, ela falou: eu sei, porque ela conhecia as Escrituras, conhecia Daniel 12, versículo 2. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas lá no final, ele vai ressuscitar. Jesus olha para ela e fala: ai, menina, você não sabe o que está falando. Seu irmão está apenas dormindo. Eu vou chamar ele, vou despertar ele. Só que despertou para uma ressurreição provisória. Jesus não ressuscitou Lázaro para sempre. Jesus não ressuscitou Lázaro uma ressurreição definitiva. O único que teve uma ressurreição definitiva foi Jesus, até então, né? Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4 e versículo 5. Então vi uns tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus,
e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui nós estamos falando dos mártires. Estamos falando dos que morreram em Cristo, daqueles que farão parte dos escolhidos, daqueles que reinarão com Cristo. Estes serão transformados. Quando eu falo transformado, não é regenerado, é transformado de uma coisa para outra. Esses serão como anjos e reinarão com Cristo, serão reis e sacerdote. Reinarão com Cristo durante o reinado de Cristo. Todo rei precisa dos seus aliados, os seus ajudantes, assim como, por exemplo, no Brasil, o presidente, ele tem os ministros, tem deputados, senadores, etc, etc, governadores. Então, no reino de Cristo não será diferente. Vai ter muitos seres já considerados angelicais, pessoas que são como anjo, reinando em todo o lugar. De repente, na sua cidade, vamos dizer que você seja um transformado. De repente, você está governando a sua cidade. Você vai ser o prefeito da sua cidade. Porém, você não vai ter um corpo comum. Você vai ter um corpo tipo celeste, tá? Um corpo igual ao de Jesus. Reviver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, eles vão continuar morando na cidade. Versículo 5. Mas os outros mortos. Aqui estamos falando de morte, de ressurreição definitiva. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição definitiva. Porque quando Jesus morreu, muitos ressuscitaram. Poderia considerar como primeira. Jesus foi apenas uma amostra, foi a primícia. Mas a primeira ressurreição geral será essa, dos que morreram em Cristo, dos que vão fazer parte do reino de Cristo. Eles vão ressuscitar. Os outros mortos não vão ressuscitar. Não vão ressuscitar. Não vão ressuscitar definitivamente. Nada impede deles ressuscitarem provisoriamente. Porque se isso já aconteceu, como diz o salmista, nada é novo, que já aconteceu no passado, o que aconteceu agora já aconteceu no passado, pode voltar a acontecer. Então, não significa que não pode acontecer uma ressurreição em massa, ressurreição provisória. Porque este trecho de Apocalipse está falando de ressurreição definitiva. Não está falando de ressurreição provisória. Porque a Bíblia não trata desse assunto de ressurreição provisória. Pelo menos eu não conheço. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é um texto muito bem conhecido, versículo 16, porque o Senhor mesmo, ou o mesmo Senhor, né, descerá do céu, porque da mesma forma que viste subindo, vai ver descendo, né, descerá do céu com grande brado e com voz de arcanjo e ao som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está falando de ressurreição definitiva. Não está tratando de nada provisório. Nada provisório. Isso não significa que não exista
ressurreição provisória. Mateus 22, versículo 29 a 32. Jesus, calma. Ainda vamos ter muitos versículos. De repente, algum versículo pode convencer você. Vamos lá. Mateus 22, versículo 29 ao 32. Jesus, porém, lhe respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É necessário conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Aqui tem um ponto final. O assunto terminou. Serão como o anjo no céu. Aqui termina o assunto. Está falando dos transformados, de uma ressurreição definitiva. Estes serão como o anjo. Agora, a partir do versículo 31, depois do ponto final, Jesus começa a dar um parecer nos que vão ser apenas regenerado e não transformado. Pode ser que ele esteja falando de uma ressurreição provisória. Vamos ver. E quanto à ressurreição dos mortos, porque ele já tinha falado, né? Em cima ele tinha falado da ressurreição. Agora está falando quanto à ressurreição dos mortos, dos demais. Não leste o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de morto, mas de vivo. Então, a gente vê aí que tem uma diferença do versículo 30 para o versículo 31. O versículo 31 muda a questão. Vamos ver na visão de Lucas. O que Lucas escreveu? Lucas 20, versículo 34 ao 38. Respondeu-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Então, até aqui, ele está falando dos que serão transformados. Veja o ponto final. Até aqui, até o versículo 36, Lucas está dizendo a respeito dos transformados que ressuscitarão na primeira ressurreição e vão reinar com Cristo. Vamos ver a partir do versículo 37. A partir daqui, Jesus está falando dos regenerados, mas claro que ele não cita nada de ressurreição provisória. Como eu disse, ele não cita, porque a ressurreição provisória é um café pequeno, é insignificante. Mas que os mortos hão de ressurgir, o próprio Moisés mostrou na passagem a respeito da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão e de Isaac e de Deus de Jacó. Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de morto, mas de vivo, porque para ele todos viverão, todos vivem. Para eles todos estão vivos, para Deus todos estão vivos. Aqui está tratando exclusivamente da ressurreição definitiva. Claro, não está falando de ressurreição, mas existe uma diferença entre uma ressurreição e outra. Tá?
Mateus 27, 50 a 53. É gostoso ler a Bíblia, né? De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam. Peraí. E os sepulcros se abriram, e muitos de corpo de santo que tinham dormido foram ressuscitados. Versículo 53. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Então, depois da ressurreição de Jesus, os ressuscitados encheram a cidade. Voltaram para a sua família, né? Os que ainda tinham família, porque muitos tinham morrido, talvez, sei lá, há milhares de anos, não tinha mais nem não tinha mais bisneto, tataraneto, não tinha mais nada. Depois morreram como mártir. Hebreus 11, versículo 35 ao 38, relata, eu acho que nós vamos até ler aqui para baixo, eu coloquei aqui, mas relata essas pessoas. O que aconteceu com essas pessoas que ressuscitaram? Eles morreram como mártires. Então vamos ver também o escrito de Lucas. Lucas também está falando ao mesmo assunto. Lucas 14, 50. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário rasgou-se de dois em alto a baixo, a terra tremeu e as pedras fenderam. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, Lucas está repetindo as mesmas coisas. João 5, 28 e 29. Não vos admirei de ter dito isso, não vos admirei disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Todos vão ouvir a voz de Jesus. Quando Jesus chegar, todos vão ouvir a voz dele. Ali também se refere, né? Todo olho verá. Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá. E aqui fala que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Todos que estão lá no sepulcro vão ouvir a voz dele. Todos que estão mortos. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Aqui está falando do juízo final. Neste episódio, dá a entender que tanto ele está falando da sua chegada, com dois tipos de ressurreição, e ao mesmo tempo ele repete o que disse a Daniel. Aqui está tratando de alguma coisa. Aqui Jesus também está tratando da ressurreição definitiva ou até das duas ressurreições. Ou até da provisória, porque quando ele fala que todos ouvirão, como está lá, todos verão. Mas tá bom, vamos lá. João 11, 24 e 25, aqui disse Marta, sei que ele há de ressurgir, nós já falamos sobre isso, mas na ressurreição do último dia. Claro que Marta sabia, ela entendia muito bem da ressurreição do último dia, não entendia de outra ressurreição. Declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É claro que Lázaro não estava morto, Lázaro só estava dormindo, né? Quando Jesus disse, Lázaro morreu, não, Lázaro dorme. Os discípulos falaram, se dorme, tá bem. Atos 1, 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre vós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição.
ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 11, aqui agora nós vamos ter umas palavras de Paulo. Paulo era cientista, Paulo era um cara sábio demais, né? Versículo 21 a seguir. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aqui ele está falando da ressurreição definitiva. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Aqui trocou o assunto. Pois como Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Vivificado. Não serão ressuscitados. Serão apenas vivificados. Tornarão a viver, a estar vivo. Então ele tocou o palavreado. Aqui está falando da morte simples, ou melhor, das duas. No caso aqui em cima, ele está falando, no versículo 21, ele está falando da morte definitiva, ressurreição dos mortos, definitiva, os que vão ressuscitar em Cristo, para reinar com Cristo. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados, não ressuscitados. Aqui, ele abriu um ponto que podemos dizer que ele está falando de uma ressurreição provisória. Provisória. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que estão em Cristo na sua vinda. Aqui ele está falando da definitiva. Em Atos 2:31, prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Claro, Jesus ressuscitou definitivamente. Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição, tanto do justo como dos injustos. Está falando do escrito de Daniel. Está falando da ressurreição definitiva, tanto para o gozo eterno como para o desprezo eterno. Em 1 Coríntios 15, 35 ao 41, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? É o que nós estamos perguntando hoje. É o que nós estamos perguntando hoje, né? Como ressuscitarão os mortos? Provisoriamente, um corpo corruptível, um corpo incorruptível. Como ressuscitarão os mortos? É a pergunta que estamos hoje ainda fazendo. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que qualidade de corpo vem? Insensato, quer dizer, de repente o apóstolo Paulo está chamando a gente até de burro, né? O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Certo? E quando semeia, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou o de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprove, como ele entende, como ele quer. E a cada um das sementes um corpo próprio. Uns dá corpo definitivo, corpo igual de anjo, outro um corpo transformado, outro vai dar um corpo regenerado, outro vai dar um corpo mortal. Então aqui abre uma hipótese para tais acontecimentos acontecerem. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprove, cada uma das sementes, um corpo próprio. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra carne dos animais, outra carne das aves, outra carne do peixe. Também há corpo celeste, aqui ele volta no assunto. No caso, os que vão ser
os que vão ser transformados, corpo celeste, e corpo terrestres, os que serão regenerados apenas. Mas uma é a glória do celeste e outra a dos terrestres. Aqui está falando de dois tipos de corpo. Dois tipos de corpo. É claro que não está dando uma vazão para nós falarmos, para nós cremos 100%, para nós andar expressando por aí o tal cafezinho pequeno, que é a ressurreição provisória, para depois morrer de novo. Isso, para Deus, é insignificante. E para nosso entendimento também, talvez não seja tão importante. Porque tudo que nós temos que fazer é agora. Você fala assim, quando eu ficar, por exemplo, eu não vou trabalhar, quando eu ficar uns 60 anos por aí, que eu não tiver maior coisa, eu vou trabalhar. Ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. Pera lá, faça o que tem que fazer hoje. A Bíblia diz, não deixa para amanhã o que tem que fazer hoje. Então, meu amado, você não tem que ter esperança de voltar a ressuscitar de novo, provisoriamente, para você morrer como mártires, como morreu aqueles que ressuscitou na morte de Jesus. Quando Jesus morreu, muitos ressuscitaram e morreram como mártires. Você confere isso em Hebreus 11, 35 a 38. Não espere para ser uma boa pessoa depois. O presbítero Calixto falou que eu vou ressuscitar de novo. Então eu vou fazer e desfazer, acabei de entender. Porque eu vou morrer e depois eu vou ressuscitar. Faça isso não. Eu vou ressuscitar já no reino de Cristo, eu vou ser bem bonzinho. Vou ser bem bonzinho, eu vou passar por um purgatório e vou me regenerar e vou ganhar o passaporte para a vida eterna. E vou ter um corpo terrestre, mas um corpo não mais que vai se corromper. Não faça isso. Faça o que você tem que fazer hoje. Você passar para o outro lado da vida, passe de boa, sem problema. Certo? Aqui, então, vamos continuar. Versículo 41 é a glória do sol, outra glória da lua e outra glória das estrelas. Então, aqui, citou glória do sol, glória da lua e glória das estrelas. Está falando de três glórias diferentes, pode estar falando de três corpos diferentes, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Claro que ele não está falando de estrela, ele está referindo estrela, Paulo está referindo estrela, para falar de pessoas. Paulo aqui dá uma referência a dois tipos de corpos para a vida eterna. Claro, o corpo celeste e o corpo terrestre. Eu falei isso em vídeos anteriores. Veja essa série de vídeos se você tem interesse no assunto. Veja essa série de vídeos e tenta aprender comigo e com o Espírito de Deus. Tá bom? Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Estão falando dos que vão ter um corpo celeste. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Os demais vão morrer, e a segunda morte ainda poderão ter poder sobre ele. O que dizer de Lázaro? Já ressuscitou uma vez.
E os que ressurgiram na morte de Jesus já participaram da primeira ressurreição? Não, não participaram da primeira ressurreição. Mas, se falando da grandeza da ressurreição definitiva, essa ressurreição é café pequeno. Então, eles não participaram da primeira ressurreição. Lázaro não participou da primeira ressurreição. Participará quando Jesus chegar. Ressurreição claro que não, eles tiveram de pagar um preço alto para alcançar uma ressurreição melhor. Você vai ver isso em Hebreus 11, versículo 35 a 37. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio, açoites e ainda cadeia, prisões. Foram apedrejados, tentados, foram cerrados pelo meio, morreram ao fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitado e aflito, maltratado. Meus queridos, existe um ditado que diz assim: cada um acredita no que quiser. Cada um acredita no que quer acreditar. Só que o sábio, ele dá vazão para... Ele até, mesmo tendo certeza que aqui é pedra, quando eu disse que é pau, ele fala que é pedra, eu falei que é pau. Mesmo ele sabendo que é pedra, ele vai conferir. Ele pega um martelinho, um ponteirinho e vai lá bater para ver se realmente ele está certo ou é eu que estou certo. Porque se você vê assim, a grosso modo, você vai dizer: não, ele está certo. Ou eu estou certo. Confira. Confira se eu estou certo. E confira se você está certo. Porque se eu estiver certo, você está errado. Se você estiver certo, eu estou errado. Ou você está errado em parte e eu errado em parte. E com isso você consegue aprender, chegar num denominador comum. Meus queridos, que Deus abençoe nós tudo. Eu vou estar deixando aqui agora a lista daquelas pessoas que já estão participando do sorteio. Participe você também. É só deixar um comentário. Se você, por acaso, não sabe escrever, deixa aí uma mãozinha, deixa aí uma figurinha, deixa o que você entender. O que você deixar aí, eu vou entender que você fez um comentário e eu vou saber quem é você e você vai estar participando. Quando eu inteirar 1000, que falta bem pouquíssimo mesmo, quando eu inteirar 1000, estarei sorteando essa linda toalha de mesa medindo 1,38 m por 1,38 m, totalmente térmica, com esses galos aqui, que não é um galo de verdade, é um galo de mentirinha, né? Não vai acordar você de madrugada, mas tudo bem. Meus queridos, que Deus abençoe. Não esqueça seu joinha, não esqueça de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, acionar o sininho e compartilhe também, para que nós chegamos logo a 1000 e estarei dando esse presente aqui da família do canal Calixto Rumo ao Novo Dia. Um grande abraço, um beijo a todos e até breve com o nosso próximo estudo, que vai ser fantástico. Se Deus assim abençoar, nós estaremos nos aprofundando nas Escrituras com coisas tremendamente.